Bonecos estão tomando o nosso lugar. O alerta espiritual por trás dos bebês reborn. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores para mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem, relata uma mãe de bebê reborn. Nas últimas semanas se espalharam vídeos de supostos partos de bebês reborn. Influenciadoras simulam a bolsa estourando. Cortam um cordão umbilical com direito até a choro de bebê baixado da internet, como se ele fosse um filho de verdade. Só no mês de abril de 2025, a Meborn, meu filho, passou de 50 milhões de visualizações no TikTok e o assunto explodiu não só nas redes sociais, mas também em programas de TV e debates. Nós vamos falar sobre essa polêmica envolvendo os bebês reborn. O mercado dos bebês reborn movimenta mais de US$ 1 bilhão por ano, inicialmente surgidos nos anos 1990 nos Estados Unidos. Esses bonecos realistas eram recoloridos para se assemelharem a bebês de verdade. A prática ganhou destaque por volta de 2015, quando lojas virtuais passaram a vender kits completos para a fabricação desses reborns, incluindo corpo de vinil especial, cabelos humanos e até aquecedores internos para simular a temperatura corporal de um recém-nascido. No Brasil, a febre dos bebês reborn começou em 2017, com eventos lotados em São Paulo e bonecos de alto padrão custando entre 5 e 8 mil reais. Os reborns chegam aos compradores com detalhes como pulseirinha de maternidade e até book fotográfico, criando uma experiência única que atrai colecionadoras sérias e artistas dedicadas. Celebridades como Britney Spears e o padre Fábio de Mello já compartilharam seus reborns nas redes sociais, elevando ainda mais o status desses bonecos realistas. Carol Rossi, influenciadora digital conhecida por seus vídeos de lifestyle, foi a responsável por popularizar os reborns com um vídeo que simulava um parto completo de um bebê reborn. O vídeo viralizou rapidamente, atingindo a marca de 50 milhões de visualizações em apenas 4 dias. Nele, Carol encenou todo o processo de um parto tradicional, desde a bolsa estourando até o corte do cordão umbilical, com direito a choro de bebê baixado da internet, para dar ainda mais realismo à cena. A repercussão do vídeo foi tão intensa que gerou debates acalorados nas redes sociais e programas de TV, colocando em evidência a polêmica envolvendo os bebês reborn. A partir desse momento, o mercado dos reborns ganhou uma nova dimensão, atraindo ainda mais atenção e despertando opiniões divergentes sobre o uso e significado desses bonecos realistas. Muitos terapeutas defendem o uso dos reborns por mulheres que estão passando por processos de luto emocional, especialmente após a perda de um bebê durante a gestação ou logo após o parto. Para essas mulheres, os bebês reborn representam uma forma de preencher o vazio deixado pela perda, proporcionando conforto e uma maneira de expressar e lidar com suas emoções. A interação com os reborns pode servir como uma terapia alternativa para ajudar no processo de cura emocional, permitindo que essas mulheres revivam a experiência da maternidade e encontrem um espaço seguro para expressar sua dor. No entanto, é importante ressaltar que o uso dos reborns nesse contexto deve ser acompanhado por profissionais qualificados, a fim de garantir que essa prática seja benéfica e saudável para as pessoas envolvidas. Os objetos transicionais, como os bebês reborn, têm despertado preocupações em relação à dependência emocional que podem gerar. Estudos apontam que mulheres que trataram os reborns como filhos por mais de 6 meses apresentaram um aumento significativo do hormônio do estresse. O uso prolongado desses bonecos realistas pode levar a uma confusão mental, fazendo com que as pessoas atribuam o valor semelhante aos bonecos e aos seres humanos reais, em vez de promover cura e conforto. A interação excessiva com os reborns pode resultar em dependência emocional prejudicial. Quando um objeto transicional começa a ocupar o lugar de relacionamentos reais e essenciais, como família e amigos, a pessoa corre o risco de se afastar da realidade
e buscar refúgio em uma fantasia ilusória. Nesse sentido, é fundamental estar atento aos sinais de dependência emocional e buscar ajuda clínica e espiritual quando necessário. O movimento dos pais de pet reflete uma mudança significativa na dinâmica familiar e social, onde os animais de estimação estão ocupando um papel cada vez mais central nas vidas das pessoas. Segundo dados do Instituto Pet Brasil, o mercado de produtos e serviços para animais movimenta mais de R$ 6 bilhões por ano no Brasil, evidenciando a importância e o investimento dedicado aos pets. Atualmente há mais lares sem filhos do que com filhos no país, mas a presença de animais de estimação é quase uma constante em todos os domicílios. Cães e gatos são tratados como membros da família, muitas vezes recebendo cuidados e mimos semelhantes aos destinados a crianças, festas de aniversário, planos de saúde específicos e até mesmo partos humanizados para cadelas têm se tornado práticas comuns entre os tutores. Embora amar os animais seja algo incentivado pela Bíblia em Provérbios 1210, é dito que o justo cuida bem dos seus animais. É importante questionar quando esses laços ultrapassam os limites saudáveis. A preferência excessiva pelos pets pode indicar uma fuga da responsabilidade de criar seres humanos, desviando o foco da formação de novas gerações dentro da aliança com Deus. A crescente preferência por relacionamentos digitais com robôs e avatares reflete uma mudança profunda na forma como as pessoas buscam afeto e conexão no Japão. Por exemplo, casos de indivíduos que estabelecem laços emocionais com inteligências artificiais são cada vez mais comuns. Um homem chamado Erihiko Ondo chegou a gastar milhares de dólares para realizar uma cerimônia simbólica de casamento com uma cantora holográfica chamada Hatsuniko. Essa tendência se estende a aplicativos como Réplica e Character A, que contam com milhões de usuários ativos que desenvolvem relacionamentos virtuais intensos com avatares programados. Em 2023, a Universidade de Osaka apresentou o robô Bebê Afeto, equipado com expressões faciais realistas, sensores de toque e temperatura corporal semelhante à humana. Voluntários que interagiram com o robô relataram sentir instintos paternais ao segurá-lo, evidenciando a capacidade da tecnologia em despertar emoções humanas profundas. Nos Estados Unidos, laboratórios estão testando companheiros espirituais em realidade aumentada, capazes de orar e citar versículos da Bíblia conforme as emoções do indivíduo. Embora essas inovações tecnológicas possam parecer fascinantes do ponto de vista da engenharia, é fundamental considerar os impactos espirituais dessas interações artificiais. O risco reside no fato de que algoritmos e programas não têm a capacidade de confrontar o pecado humano ou exigir arrependimento. Eles simplesmente refletem as vontades e desejos das pessoas sem oferecer um caminho para a verdadeira transformação espiritual. A Bíblia adverte sobre os perigos da idolatria e da substituição do amor humano por objetos criados. Os ídolos podem assumir diversas formas, não se limitando apenas a representações físicas, mas incluindo também elementos que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. Quando permitimos que algo criado tome o lugar do Criador em nosso coração, estamos desviando nossa devoção e lealdade do único Deus verdadeiro. Em Gênesis e nos Salmos, encontramos referências à proibição da idolatria e à adoração exclusiva a Deus. O mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas ressalta a importância de manter nossa relação vertical com o Senhor como prioridade em nossas vidas. A idolatria não se restringe apenas a imagens esculpidas, mas pode se manifestar em formas mais sutis, como a obsessão por bens materiais, status social, poder ou até mesmo relacionamentos codependentes. Quando colocamos algo ou alguém no lugar que pertence somente a Deus, estamos infringindo um princípio fundamental da fé cristã e abrindo espaço para desvios espirituais que podem nos afastar da verdadeira comunhão com o Pai Celestial. A profecia bíblica sobre os últimos dias
descreve um cenário em que o amor entre as pessoas se tornaria escasso e a falta de afeição natural seria evidente. Essa falta de amor não se restringe apenas à ausência de gestos carinhosos, mas revela uma profunda desconexão emocional e espiritual entre os indivíduos. A solidão crônica, declarada como uma epidemia global pela Organização Mundial da Saúde, reflete a dificuldade crescente das pessoas em estabelecer laços genuínos e significativos uns com os outros. O isolamento social tem sido associado a um aumento de quase 30% no risco de doenças cardíacas, evidenciando os impactos físicos e emocionais dessa falta de conexão humana. Enquanto a tecnologia oferece inúmeras formas de interação virtual, muitas vezes essas conexões são superficiais e incapazes de suprir a necessidade básica do ser humano por relacionamentos autênticos e enriquecedores. A profecia bíblica alerta para o perigo da multiplicação da maldade, levando ao esfriamento do amor entre as pessoas. Esse desapego emocional pode se manifestar na preferência por interações artificiais, como relacionamentos com robôs, avatares digitais ou inteligências artificiais programadas para oferecer afeto sem confronto ou compromisso real. À medida que a sociedade busca cada vez mais substitutos sintéticos para o amor humano genuíno, ela corre o risco de perder a essência da verdadeira comunhão e empatia mútua que Deus deseja para seus filhos. Diante das transformações sociais e tecnológicas que estamos vivenciando, é essencial que os cristãos se mantenham firmes em sua fé e valores. Em um mundo cada vez mais marcado pela busca por substitutos artificiais para as relações humanas genuínas, é fundamental que nós, como seguidores de Cristo, estejamos atentos aos princípios bíblicos que nos orientam a amar ao próximo como a nós mesmos. A Bíblia nos ensina sobre a importância da comunhão fraternal e do cuidado mútuo dentro da comunidade de fé. Ao invés de nos refugiarmos em interações virtuais vazias, devemos buscar fortalecer os laços com nossos irmãos na fé, compartilhando experiências, aprendendo juntos e apoiando uns aos outros em amor e verdade. Além disso, o discipulado dentro de casa se mostra cada vez mais relevante em um contexto onde os valores cristãos são desafiados constantemente. Educar nossas famílias no caminho do Senhor, ensinando os mandamentos divinos e cultivando uma relação íntima com Deus em nosso lar, é uma responsabilidade sagrada que não pode ser negligenciada. Que possamos nos comprometer não apenas a viver a nossa fé individualmente, mas também a compartilhá-la ativamente com aqueles que estão ao nosso redor. Que o amor de Cristo nos motive a buscar relacionamentos autênticos e significativos, guiados pela palavra de Deus e pelo exemplo deixado por Jesus durante seu ministério terreno. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com 3 pessoas no WhatsApp. Que Deus te abençoe. Obrigado, e te aguardo no próximo vídeo.